amados, vamos à palavra de Deus. Vamos ao que interessa. É a palavra que nos edifica, nos exorta, nos consola, nos anima, nos fortalece. Você trouxe a tua Bíblia, abra no profeta Isaías, capítulo 40. E leamos o versículo 31. Isaías, capítulo 40, e o versículo 31. A santa, poderosa e inerrante palavra de Deus nos diz assim. Isaías, capítulo 40, e versículo 31. Deus abençoe as irmãs colunas do rei desta igreja, pelo convite que me estenderam quando estive aqui no trabalho junto com o grupo da cidade, né? Grupo Rosa de Salão. Deus abençoe essas irmãs. Eu gostaria de colocar o meu nome de minha esposa, dois filhos, no caderno de oração de oração. Nós precisamos muito de oração. Isaías 40, 31 diz assim a palavra de Deus: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos podem dizer amém? Então leia comigo. Mas os que esperam no Senhor, primeiro, está muito fraco, de novo, primeiro, pode melhorar, segundo, terceiro, quarto, que maravilha, que maravilha, que maravilha. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós poderíamos falar nesta noite sobre estas 4 promessas para os que esperam no Senhor. Mas o segredo aqui, para aqueles que renovam as suas forças, que sobem com asas de águia, que correm e não se cansam, que caminham e não se fatigam, é esperar no Senhor. Tem muito crente nos nossos dias que não está esperando no Senhor. Tem gente esperando nos 147% do governo. Tem gente esperando na aposentadoria que vai chegar daqui a 3 anos. Tem gente esperando comprar uma casa própria quando se aposentar. Tem gente esperando no acréscimo do dólar. Tem gente agora esperando na URV. E tem gente esperando em muitas coisas. Mas o segredo aqui para renovar as forças, para subir com asas de águia, para correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, é esperar no Senhor. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou um charco horrível e colocou e firmou os meus pés sobre uma rocha. Quantos crentes estão aqui nesta noite e estão esperando no Senhor? Levante a mão e diga glória a Jesus. O segredo, amados, é esperar no nosso Senhor Jesus Cristo. Espere no Senhor e as suas forças serão renovadas a cada manhã. Ainda que o homem exterior muitas vezes se corrompa, mas o seu interior vai se renovar cada manhã. E você vai caminhar e não vai se cansar. Você vai correr e não vai se fatigar. Você vai adquirir asas de águias para correr e as suas forças para voar. E as suas forças serão renovadas a cada dia. Há centenas e milhares de promessas da Bíblia para os crentes que esperam o Senhor. E como já falei, aqui estão 4 promessas para que os que esperam o Senhor. Mas não quero falar nesta noite nem na primeira, nem na terceira e nem na quarta. Me chamou a atenção quando lia a palavra de Deus alguns dias atrás, a 2ª promessa. Mas os que esperam o Senhor subirão com asas de águias. E aí eu fiquei analisando e eu disse: mas por que asas de águias? Qual a razão, Senhor? Eu quero falar noite para os irmãos sobre as asas de águia. Nós vamos ver quantos crentes águias nós temos aqui hoje. Vamos ver o que acontece com os crentes águias.
Eu disse: Senhor, por que águias? E aí eu comecei a pesquisar. Entrei na biblioteca de Mafra e pedi tudo que pudesse me dar sobre águia. Aí me trouxeram, encheram a mesa e eu comecei a ler. E comecei a estudar sobre a águia. E quero passar algumas coisas para os irmãos desta noite sobre a águia. Observe bem: os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, ou melhor, subirão. Vamos falar sobre esta promessa: subirão com asas de águia. Por que subir com asas de águia? Bem, meus amados, a águia na Bíblia, ela é símbolo de poder. Não somente na Bíblia, mas em toda a história da humanidade, a águia, ela tem o símbolo de poder, a insígnia de muitas bandeiras, por exemplo, da França, da Rússia, da antiga Prússia e outros exércitos. A França de Napoleão colocaram a insígnia de uma águia na bandeira do seu exército, porque isso representava a realeza, representava a sabedoria, representava força, poder, autoridade, o simples símbolo de águia. E aí eu comecei a estudar e a ver na Bíblia e descobri, por exemplo, lá em Ezequiel teve uma visão. Deus lhe mostrou uma roda dentro de outra roda, e aquela roda dentro de outra, e a outra dentro daquela outra, e por fora ele viu 4 rostos. O primeiro rosto, o rosto tinha a semelhança de um leão. Ele viu o rosto de um leão, e ele passou para o segundo rosto, e Deus lhe mostrou o rosto de um boi, e o terceiro rosto era semelhante ao rosto de um homem, e o quarto rosto, diz ele, quando eu vi, me assustei, era um rosto semelhante ao de uma águia. E aí eu comecei a estudar, e muitas vezes eu havia feito a pergunta para Deus: por que 4 evangelhos? Por que não temos 3? Por que 5? Por que não temos 5? Por que 4? Por que não teríamos 6? Por que 4? E aí eu vi a explicação nesta visão de Ezequiel. Quando Ezequiel viu estes 4 animais, ele estava se referindo que mais tarde haveriam 4 evangelistas que escreveriam a história de Jesus Cristo. Por exemplo, o leão representa o evangelho de Mateus, porque o leão, ele é o rei dos animais. Os irmãos sabem disso. Ele representa o reino, o rei. E em Mateus, nos 28 capítulos do evangelho de São Mateus, Jesus é apresentado como rei. Se você ler todos os capítulos, você vê o rei, o reino, o rei, o reino, o reino, e o rei, o rei, e o reino dos céus, o reino de Deus, e o reino de Deus, e o reino dos céus, e o reino dos céus, e o reino de Deus. É uma maravilha. Há mais de 30 referências no evangelho de Mateus sobre Jesus como rei, aquele que vem para reinar, aquele que entra em Jerusalém como rei. Então, quando Ezequiel viu aquele rosto de rei, de leão, representava que Jesus teria uma biografia que seria apresentado como rei. E é o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos representa aquele boi, porque se você ler os 16 capítulos do evangelho de Marcos, você vai ver Jesus sendo apresentado como boi. Ou seja, boi, ele é servo. Durante a sua vida e mesmo depois de morto, ele serve para uma série de coisas. Alguém já disse que se o boi soubesse a força que ele tem, não haveria cerca que poderia contê-lo. O boi é servo durante a sua vida e depois da sua vida, ele serve para uma série de coisas. E nos 16 capítulos de Marcos, Jesus é apresentado como servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você termina de ler o evangelho de Mateus e você começa a ler o evangelho de Marcos, e você vê uma grande diferença. Em Mateus ele é apresentado como rei, e em Marcos ele é apresentado como servo. Aí Ezequiel teve a visão e viu o terceiro, que era o rosto de um homem, e o rosto do homem representa o evangelho de Lucas, porque nos 24 capítulos do evangelho de São Lucas, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, aquele que veio para dar a sua vida em resgate de toda a humanidade. Você já leu na Bíblia esta referência: o Filho do Homem, e o Filho do Homem, e o Filho do Homem? Está no evangelho de Lucas. Ezequiel teve a sua visão de que alguém mostraria o lado humano de Jesus. Jesus era 100% Deus, mas era também 100% homem. Ele tinha sede como qualquer um de nós, ele tinha fome como qualquer um de nós. Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado à nossa semelhança, mas nunca pecou. E por isso nós podemos confiar nele nesta noite, para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades e nas nossas dificuldades. Então o evangelho do homem, que Ezequiel teve a visão, aquele rosto do homem representa o evangelho de Lucas, que mais tarde, muitos anos mais tarde, foi escrito. E em quarto lugar, Ezequiel teve a visão e viu o rosto de uma águia. E eu descobri, e olha bem, vamos falar sobre a águia. E eu descobri que a águia na Bíblia é símbolo de divindade.
aquele que vem de cima. A águia, quando ela desce, é porque ela veio de grandes alturas. Nós vamos ver alguma coisa neste aspecto nesta noite. Então a águia na Bíblia é símbolo de divindade, e em João representa o evangelho. A águia representa o evangelho de João. Em João, meus irmãos, Jesus não é apresentado nem como rei, muito menos como servo e nem como homem. Você lê Mateus, você vê Jesus como rei. Você lê Marcos, você vê Jesus como servo. Você lê Lucas, você vê Jesus como homem. E quando você lê João, você vê Jesus como Deus. E o evangelho começa assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a águia dos séculos. Ele é a águia que desceu das mais altas alturas para descer aqui à terra, para visitar os homens. E observe bem, diz a Bíblia que nós, esta é a teologia de Paulo, que nós fomos gerados por Cristo. Todos nós que estamos aqui nesta noite, ou pelo menos a maioria, fomos gerados em Cristo. E uma águia gera águia. A águia não gera galinha, a águia não gera pomba, a águia não gera pato, a águia gera águia. Se você foi gerado em Cristo, você também é águia. Aqui nesta noite está cheio de águia. Águia em cima, águia embaixo, águia para um lado e águia para cá e para lá. Está cheio de águia aqui dentro. Volte para o seu irmão, olha no rosto dele e diga assim: você é uma águia. Vire agora para o seu irmão e diga: você é uma águia. Você é uma águia. Você é uma águia. Faça isso agora. Olhe para o rosto do seu irmão e diga: você é águia. Você é águia. Agora levante a tua mão e diga assim: eu sou uma águia. Eu sou uma águia. Agora vamos entrar na palavra. Já entendemos que somos águia porque fomos gerados pela águia maior. E águia gera águia. Águia não gera pato. Águia não gera galinha. Tem muito crente galinha por aí, mas não foi gerado por Jesus, foi gerado por outra coisa. Nós somos gerados pela grande águia e somos águias nesta noite. É por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia. Agora vamos falar. Nós teríamos mais ou menos umas 100 virtudes da águia. Não poderemos falar sobre todas elas nesta noite. Nós vamos falar sobre 3 virtudes da águia. E vamos ver se nós somos crente águia mesmo. Vamos ver se nós somos gerados por Jesus, se somos águia ou se somos galinha ou se somos pato. Bem, em primeiro lugar, a grande virtude da águia é que a águia, a rainha dos ares, a rainha do espaço, a senhora do espaço, que vive nas aerovias espaciais, a águia, ela faz o seu ninho na rocha. Toda águia, você nunca vê um ninho de uma águia se não for na rocha. A águia, irmãos, ela vive a mais de 10.000 metros de altura. É coisa extraordinária. Não existe nada na terra que voe tão alto como uma águia. Os pilotos, o maior medo dos pilotos é se deparar no ar com uma águia. Um choque de um Boeing 737 com uma águia é fatal, é perigosíssimo. E as águias passam lá em cima, aonde passam os Boeing. E houve algumas áreas, por exemplo, na cordilheira do Himalaia, que foi necessário eles desviarem as rotas dos aviões devido à grande quantidade de águia que há naquela região. Então observe está em Jó, capítulo 39, versículo 28. Ela faz os seus ninhos lá nos pícaros inacessíveis, onde antigamente os homens não poderiam chegar. Isso nos fala da habitação do crente em Deus. Nós, os crentes águias, fazem o seu ninho, sabe aonde? É na rocha. Nós estamos firmados na rocha, irmão. Aconteça o que acontecer, com 147% do governo, ou sem 147, com o RV ou sem o RV, com salário ou sem salário, glória ao nome de Jesus, porque nós estamos ancorados na rocha dos séculos, que é o nosso Deus celestial. Se você é águia nesta noite, você está na rocha. Tem crente que é galinha, está no galinheiro. Aí vem a raposa à noite e é pena para todo lado, vai para lá e para cá. Tem crente que de repente ele desaparece porque é galinha, né? Mas a águia não. A águia, quando o cão vem,
Tem galinha por aí correndo de cão para todo lado. Já viu? Galinha sai correndo para lá e para cá, e aquela correria, e o cão vai atrás. Agora, quando o cão vem sobre a águia levanta voo e o cão fica na lama. Quando o diabo vem muitas vezes sobre o crente águia, nós levantamos voo e ele dá com a cara na lama, porque nós temos asas de águias para voar, e nós subimos nas aerovias superiores, vivemos lá em cima, aonde está a glória de Deus. Diz a palavra do Senhor que fomos tirados dos nossos delitos e pecados e colocados nos mais altos pináculos de Deus. Isto é somente para a crente águia. Quantos crentes águia nós temos aqui nesta noite? Levanta a mão e diga glória a Deus. É interessante, irmãos, as águias, quando elas fazem os seus ninhos lá em cima, próximo àqueles grandes precipícios, 7, 8 mil, 9, 10 mil metros de altura, e de repente começa a cair uma tempestade, e vem aquela negridão, o dia fica escuro, e vem aquela ventania, bate na rocha, mas o ninho não cai, porque o ninho está firmado. Então a águia pega, agiliza as suas asas poderosas. Uma águia adulta, ela chega a medir de uma extremidade da asa até outra mais de 3 metros, e ela levanta as suas asas no meio da tempestade e começa a voar. E a tempestade está vindo e ela começa a voar, e a tempestade vem e ela vai de encontro com a tempestade e começa a subir, e começa a subir, e começa a subir. De repente encontra as nuvens escuras, e a águia entra no meio da escuridão das nuvens e continua batendo as suas asas, e continua voando, e continua voando. Daqui a pouco ela ultrapassa a barreira das nuvens, e lá em cima começa a brilhar o sol forte sobre a águia, e ela fica voando lá em cima, para lá e para cá, voando, esperando que a tempestade passe. Enquanto a tempestade não passa, ela não desce para o seu ninho, e muitas das vezes eu pude observar que a águia mãe leva os seus filhotes nas costas, coloca sobre as costas e sobe voando, e passa as nuvens e fica lá em cima esperando que as nuvens se espassem, saiam da frente para que ela volte ao seu ninho. Assim é o crente águia, viu? O crente águia vive assim. De repente se levanta um vento contrário, cai uma noite escura e vem uma tempestade sobre a sua vida. Em vez de ele desanimar, aí é que ele vai para o joelho e levanta as asas de águia e começa a voar, e diz: Jeová, eu quero voar. A noite está escura, o vento está contrário, mas eu quero voar. Me leva para mais perto de ti. E o crente águia começa a enfrentar a tempestade, e vem as nuvens, e vem as lutas, e ele está batendo as suas asas. Ela no quarto de oração, os 2 joelhos no chão, começa a bater as asas e começa a voar. Daqui a pouco ele deixa a tempestade para trás e começa a ver o rosto de Jeová. Lá em cima está a glória de Deus, e ele vive nas mais altas alturas, sentindo a glória do Altíssimo. Mas isto é para crente águia. Seja uma águia cheia de Deus nesta noite. Para canduri mandava sanda la mandara cova tuiste cova xandama. Agora tem um detalhe, porque tempestade vem. Esta é a razão que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor subirão com asas de águias. Não tem tempestade que segure uma águia, irmão. Agora tem um detalhe: quando a águia quer ensinar os seus filhotes a voar, eu li na biblioteca de Mafra que ela faz o seguinte: ela pega os seus filhotes e coloca nas costas, e o filhote não quer sair do ninho, e ela entra por baixo do filhote, um de cada vez, e coloca o filhote nas costas, lá em cima. O filhote olha para baixo, treme de medo, de cima e baixo. Que abismo! E as asinhas estão começando prontas para voar, mas o filhote nem pensa em sair dali, porque é muito alto, é rocha, né? Mas lá é daquele grande precipício. E a águia mãe diz: filho, se acorda, vamos voar. Você tem que aprender a voar, filho. Mas eu não quero, mãe, eu tenho medo. Que medo o quê, rapaz? Entra aí nas minhas costas, sobe nas minhas costas, vamos voar. Mas tá bom aqui, que bom aqui, você não pode ficar aqui, eu quero te dar experiência. Você tem que aprender a voar. Mas mãe, eu tenho medo. Que medo o quê? Sobe aí. E a mãe coloca o filhote nas costas e começa a subir. E a águia filhote começa a olhar lá para baixo, mas agarrada na mãe. Diz: que maravilha,
Mas que negócio gostoso esse negócio de voar. Mas mãe, é bom, hein, mãe? Que maravilha, mãe. É, meu filho, eu quero te ensinar a voar. Mãe, por favor, não me solta. Mãe, me segura bem aí. Tá seguro, filho. Vamos subir mais. E lá vai a águia subindo. E o filhote nas costas. Vamos subir, filho. Tá gostando? Ah, mãe, tá uma maravilha. Com a senhora aqui tá uma maravilha. E começa a subir. E lá de cima a águia começa a enxergar todo o vale. É lindo demais. Deve ser bonito demais lá de cima. E o filhote pela primeira vez começa a contemplar aquela raridade, aquela beleza. E agora a mãe diz assim: filhote, agora eu vou te ensinar a voar, viu? Agora você vai voar. Mas como, mãe? Começa a bater nas tuas asas. Aí começa a bater as asas. Filhote, agora se vira, viu? Se vira. E a águia mãe sobe e começa a descer. E quando começa a descer, dá um salto para cima assim. E o filhote que está na canguta nas costas salta fora, às vezes consegue agarrar e dá um jeito de se desvencilhar do filhote. E o filhote que nunca voou na vida, pela primeira vez cai no espaço e começa a bater as suas asas e começa a descer. E a descer, vem rolando, vem empacotando. Olha para baixo, meu Deus, vou me empacotar todo, vou me esborrachar todo. Mãe! E aí a mãe desce e dá um pouso por baixo. E o filhote cai em cima de novo. Vamos subir de novo, filhote. Ah, mãe, mas que... Vamos subir de novo. Mas mãe, só para me soltar de novo. Ô, filho, você vai passar por isso até aprender a voar. Agora eu vou te levar um pouco mais alto. E aí a águia começa a voar lá em cima e chega lá e joga de novo. E o filhote vem: meu Deus, pai! E a mãe desce de novo e toma por baixo das asas, estende os seus 3 metros de asas, e o filhote cai em cima e começa a subir de novo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Algumas vezes a gente está numa maravilha, as coisas correm bem na vida da gente, e você começa, Deus te diz assim: olha, vamos dar uma voltinha por aí, sobe nas minhas asas, Josias, sobe, Osni, eu quero te mostrar alguns negócios bonitos aí. Aí você sobe nas costas de Deus, e Deus te leva, e você começa a receber visão do céu. Deus te mostra muitas coisas bonitas, e você diz: ah, mas é bom demais ser crente, que maravilha. E Deus te mostra em Deus fala contigo, te dá revelações, você recebe unção de Deus, você recebe uma graça especial. Mas que maravilha, mas que bom voar, Deus. Oh, Pai, é bom demais. Mas algumas vezes Deus chega lá em cima e diz: filhote, você está muito acomodado no seu ninho aí, rapaz. Você precisa aprender a voar. Eu vou te jogar para cima e vou deixar você vir no espaço sideral sozinho para ver o que acontece. Já aconteceu isso com você, irmã? Quando Deus te joga e você vem caindo lá de cima, se empacotando, pensando que você vai se arrebentar. Já aconteceu com o irmão? Tem hora que nós olhamos assim e dizemos: meu pai, nem Deus pode me segurar. Vou me arrebentar todo lá embaixo. Esta luta é grande demais, ninguém pode me segurar. E é exatamente nesta hora que a grande águia dos céus desce por baixo e toma você nas asas e te leva de novo para novas experiências. Fale língua estranha nesta noite, se você trouxe língua estranha, e dê glória a Deus. Se você pensava que ia se empacotar, se esborrachar no chão, não pense mais assim, porque a grande águia está querendo ensinar você a voar. Oh, aleluia! Deus quer que nós voemos, irmãos. Deus não quer que nós fiquemos no ninho aqui intocados, enquanto o mundo lá fora precisa de nós, não. Deus quer ensinar a igreja a voar. Se você é águia, se prepare para grandes calafrios da alma. É Deus que vai te ensinar a voar, para que você tenha suas próprias asas e entre nas aerovias superiores, mostrando a virtude, a glória e a unção que há na grande águia do céu. A grande águia aqui nesta noite, a águia. Então não reclame da luta. Se prepare que é só o começo. Olha bem, em primeiro lugar, a águia faz o seu ninho na rocha. A águia não vive lá nas alturas. A águia só desce para se alimentar, mas ela vive em cima. Crente águia só vive por cima. Tem crente montanha russa, que sobe e desce. É mais russa do que montanha, é uma tribulação.
Como está hoje, irmão? Ah, pastor, está uma maravilha. E encontra no outro dia, irmão, como está? Ih, pastor, estou quase desviado. Está uma tribulação. Lá em casa está uma luta. Mas, irmão, é crente montanha-russa, ele sobe e desce. Agora crente águia, com chuva, com tempestade, com noite fria, com calafrio e tudo. Morreu o filho da sunamita, mas ela era crente águia. Aí chegou o Jazim e perguntou: como está contigo? Tudo bem? Tudo bem. Com o teu marido está uma maravilha. E que o filho morreu, mas está tudo bom. É crente águia. Crente águia, está tudo bem, sempre está bom, porque ele sabe que em todas as coisas Deus tem um propósito e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso só entende crente águia. Crente águia é aquele que tem intimidade com o Pai, que tem comunhão com Deus, que espera no Senhor. Se você não puder esperar no Senhor, você não é um crente águia, viu? Agora, se você espera no Senhor, subirá com asas como de águia. Interessante, ela faz o seu ninho na rocha. É a primeira virtude da águia que nós queremos falar nesta noite. Ela faz o seu ninho na rocha. Alguns que se desanimam por qualquer coisa, que se entristecem. O irmão não pode falar uma doutrina pesada na igreja que ele já desvia. Conhece? É crente galinha, irmão. É crente galinha. Qualquer coisa está correndo para lá e para cá. Fica corajoso de vez em quando, mas tem outra hora que corre por qualquer motivo. A luta está vindo lá em São Paulo e pastor, vou desanimar. Tô morrendo, tô desviado. Quando chegar a luta, coitado, ele já está. Porque não fez o seu ninho na rocha. Agora, crente águia, irmão, ele está na rocha. Aconteça o que acontecer, fale o que falar, murmure quem murmurar dele, ele está firmado na rocha. Fiquei sabendo de uma igreja por aí que o pastor pecou. Sabe o que aconteceu? Metade da igreja desviou, porque eram tudo crente galinha. Agora os crentes águia ficaram firmados, fiel a Deus. Peque quem pecar, erre quem errar. A igreja é ainda o melhor lugar do mundo para se estar. E a águia não se escandaliza, não está firmado no pastor, no presbítero, no cooperador. Está firmado na grande águia do espaço, a senhora dos ares. Sabe quem era crente águia na Bíblia? Há muitos crente águia na Bíblia, mas crente águia, um deles era Abacuque. Abacuque era crente águia. Ele olhou e disse assim: olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minda, nos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isto só diz quem é crente águia, porque se não for águia, irmão, qualquer coisa entristece. Jó era crente. O Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus fala nesta noite com algum irmão aqui, com alguma irmã que já está pensando em desanimar. A luta nem chegou na sua casa e você já desanimou. Ouvi a palavra do Senhor nesta noite. Seja um crente águia. Deus quer te gerar de novo nesta noite. Largue mão de ser um pato, uma galinha, e tome asas de águia para voar. Deus quer te levar nas aerovias superiores para você conhecer a sua glória. Renove as suas forças nesta noite, irmão. Renove as suas forças, mocidade. Tome asas de águia nesta noite. Obreiros do Senhor, tome asas de águia. Aconteça o que acontecer, subam na presença do Senhor. Não se desanimem por nada que possa lhes acontecer, mas subam. Sadraque, Mesaque e Abednego era crente águia. Nós vamos te jogar no fogo. Se você não negar, vocês vão pro fogo. É o contrário, se nós negar, é que nós vamos pro fogo. Pode jogar, nós somos águia, nós sabemos voar. Quando foram jogados lá, é interessante a expressão que eles dizem: olha, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Agora, se Ele livrar, tá bom. Se Ele não livrar, não tem problema. Nós somos do mesmo jeito. Pode jogar, porque nós somos crente águia. Se fosse galinha, irmão, se queimava tudo e saía correndo. Mas águia não. Levante a tua mão, fecha os teus olhos, curve a sua cabeça e diga: Senhor, faça de mim uma águia cheia do teu Espírito Santo. Renove as minhas forças nesta noite. Devolva as línguas estranhas quentes de alguns anos atrás. Renove o amor por ti, pela igreja, pela família, pela esposa, pelos filhos. Me renove nesta noite. A tua
palavra diz que os que esperam no Senhor subirão com asas de águia. Eu estou vivendo aqui embaixo, mas eu quero subir, me dê asas de águia, me dê asas de águia, me renova nesta noite, me renova. Sinta a renovação de Deus na tua vida, sinta Deus te dar asas, sinta Deus te pegar por baixo agora e fazer você subir. Tem crente. Aqui nesta noite que entrou de um jeito e vai sair de outro. Tem crente que veio correndo para a igreja de Satanás, mas vai sair correndo atrás dele. O diabo vai sair endemoniado da tua vida hoje. Você vai expulsar todo o espírito de malícia, de miséria. Você vai expulsar todo o espírito de carnalidade, de fuxico, de mexerico, de contenda, de confusão, de carnalidade, e vai tomar asas de águia para subir ao encontro do noivo. Deus tem coisas tremendas e extraordinárias. Você está comendo milho aqui embaixo, mas Deus quer te levar para as alturas. Ser crente é viver muito melhor do que você está vivendo. Ser crente é ter muito mais unção do que você tem. Ser crente é ter muito mais autoridade do que você tem. Ser crente é viver nas alturas. Ser crente é ter o seu ninho na rocha. Aconteça o que acontecer, irmão, você está firmado na rocha dos séculos. Oh, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nesta noite. Deus fala com os crentes para que sejam renovados. Espere no Senhor, irmã. Espere, não desanima. Deus vai trazer o teu filho, o teu esposo, a tua esposa. O teu filho vai voltar. Espere no Senhor. Renove as tuas forças nesta noite. Você que já pensou, eu vou desanimar de orar, não adianta mais. Deus te repreende nesta noite e diz para você: espere em mim, porque os que esperam renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão. Subirão com asas como de águia. Deus ainda não salvou teu marido, mas vai salvar. Deus vai trazer de volta o teu esposo. Deus vai trazer de volta o teu esposo. Receba asas de águia. Que malacante o nemaná. O idiore sanda la cachuite cova surrecando e demais. Deixa o Espírito de Deus pairar um pouco. Deixa o Espírito de revelação vir sobre você nesta noite. Deixa o Espírito de unção, de graça, de ousadia, de autoridade, de poder. Vamos dar um minuto para o Espírito de Deus dar asas para nós voar. Vamos, curva a tua cabeça e fecha os teus olhos e diga: Deus, me renova, me renova, me renova, me renova. Me dê asas de águia, me dê asas de águia. Eu estou cansado de ser crente. Eu estou cansado. Pai, tá difícil fugir do diabo. Pai, eu estou cansado. Me dá asas de águia, me dá asas de águia. Receba asas de águia aí nesta noite, jovem. Receba asas de águia. Receba asas de águia para viver nas alturas. Oh, Deus está fazendo uma obra aqui nesta noite. Os olhos não podem ver, mas a eternidade vai mostrar. Deixa Ele falar com você agora. Deixa. Vamos dar mais alguns segundos para o Espírito de Deus te dar asas para renovar as tuas forças. Você que está cansado, irmã, está cansada, desanimada, receba asas de águia nesta noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Os irmãos que trouxeram glórias à igreja, deem agora. Os irmãos que trouxeram aleluias de casa, glorifiquem o Senhor. Os crentes que ainda falam língua estranha, pode falar. Língua estranha não é para guardar em casa, dentro do cofre, é para trazer para a igreja e soltar uma rajada de fogo no diabo. Solta uma rajada de fogo nesta noite na cabeça do diabo que vive te atormentando e diga: eu vou ter asas de águia, você não vai me pegar.
repreenda no diabo hoje e expulse ele da sua vida. O diabo tem dois lugares para ficar: é debaixo dos nossos pés ou para trás de nós. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pise na cabeça da serpente nesta noite. O eremando e secou, mandala cacho e decou, mandai. Repandala cacho e decou, assim demanda la baixai. Receba asas de águia. Você que está vivendo nesse deserto, nesse vale da sombra da morte, receba asas de águia para voar. Deus tem muito para te dar. Deus ainda acredita em você. Você acha que Deus já desistiu de você, mas Ele manda dizer para alguém aqui nesta noite: Ele ainda acredita em você. Ele ainda está disposto a te fazer voar. Você que não pega mais voo, o diabo já fez você rastejar, mas Deus vai te dar asas para você voar de novo. Em segundo lugar, irmãos, em segundo lugar, a segunda virtude da águia: em primeiro, ela que ela faz o seu ninho na rocha. Em segundo lugar, a águia, ela impõe respeito. Aonde quer que a águia chega, ela impõe respeito. A águia funciona como um juiz entre as demais aves. Aonde tem duas aves brigando, a águia chega, todo mundo para. E respeitam a autoridade, porque ela impõe respeito. Assim é o crente águia. Aonde quer que ele chega, ele impõe respeito. Lá no serviço estão vendo a revista pornográfica, de repente vai posando a águia, vai chegando a águia. Aí ó, está chegando o crente, esconde logo debaixo do negócio, porque o crente está chegando. É a águia que está descendo. A águia está posando. E quando a águia chega, ela impõe respeito. Eu não sei se é assim na sua família, mas quando acontece algum problema na família, já chamo o irmão Josias, eu já chego lá e desço com asas de águia e já faço todo mundo parar de brigar, porque Deus nos deu autoridade. Nós temos que ter poder para expulsar o diabo da nossa família. Você tem poder de Deus. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos poder, nós impomos respeito aonde quer que cheguemos. E se existe um réptil que tem medo de águia, é a serpente. Sabe qual é o alimento preferido da águia? A serpente. A águia, ela come lebre, ela come coelho, ela come até carneiros. Tem algumas águias que descem e tomam com as suas garras possantes o filhote de um carneiro e sai voando e leva lá para as alturas da rocha um filhote de um carneiro com 10, 15, 20 quilos. É coisa extraordinária. Agora a águia, ela está lá em cima e ela vê uma serpente e ela desce no seu voo rasante e ela mira numa serpente e a serpente sai endemoniada da vida, sai correndo para todo lado e desce e sobe, e se não há lugar para se esconder, aonde não esteja ao alcance da águia, não tem jeito. A serpente, e a águia chega e toma a serpente e esmaga a cabeça da serpente e sai voando com a serpente enrolada. Crente águia, vocês sabem o que é a serpente, né? A serpente, tem serpente aí que anda correndo atrás de crente, tá correndo: pastor, ore por mim, o diabo está atormentando lá em casa, panela mexendo de noite, geladeira andando, pelo amor de Deus, ora por mim, pastor. Vai lá em casa jogar água da bênção lá, benze a nossa casa porque o negócio está feio, chama padre, vai pro Santo Espírita. Aí quando não é crente, quando vem para a igreja, pastor, vai lá que tá cheio de espírito maligno, tá feio o negócio lá em casa, pastor, não aguento mais, eu vou desviar, por causa daquela fulana, por causa daquele fulano, vou desviar, tá correndo da serpente. Agora, irmão, quando o crente águia, a serpente nem chega perto. Serpente olha,
6 horas da manhã, sai o crente águia da sua casa e fecha a porta. E quando ele vai andando na rua, a serpente encontra e diz: vou sair daqui correndo. Aonde tem um bueiro para me jogar? Que lá vem vindo uma águia. E águia gosta de serpente. E sai endemoniado da vida, sai correndo, porque o crente águia tem unção e autoridade de Deus. O crente águia de manhã, ele estufa o peito e diz assim: onde tem um endemoniado hoje para me expulsar? Onde tem um demônio hoje que eu quero fazer miséria com o diabo? Quero fazer miséria. E tem alguns lugares que a gente chega, a serpente olha e diz assim: não gosto de você. Oh, rapaz, o sentimento é recíproco. Sai no nome de Jesus. Teve uma casa alguns dias atrás que eu entrei, e disse que tinham chamado não sei quem, não sei da onde, não sei de quem. E chegaram na casa e o diabo deu um cambalote num rapaz lá e caiu no chão. Teve que ser levado para pronto-socorro. Pastor José, pelo amor de Deus, aparece, vem aqui. Ligaram lá para casa, 00:30, pastor, mas por favor, vem. Aí eu peguei o carro, saí tranquilo. Quando cheguei na frente da casa, a moça estava lá quebrando tudo dentro de casa. Quando eu coloquei o pé na frente, a moça ficou boazinha da vida. Saiu pela porta do fundo, mas saiu endemoniado da vida. Saiu desesperado, porque nós somos águia. Nós temos autoridade de Deus para pisar na cabeça do diabo, irmão. Você não tem que vir chamar pastor coisa nenhuma para expulsar o demônio. Se você é águia, você tem autoridade, tem garra de Deus para mandar o diabo fazer as malas e sair. Em nome de Jesus, do Senhor dos Exércitos. Seja uma águia nesta noite. Seja uma águia e imponha respeito aonde quer que você chegue. Tenha autoridade de Deus. Uma coisa que me chama a atenção também é que a águia, ela muda a sua plumagem todo ano na primavera. Você pode encontrar uma águia, digamos, com 50 anos. Eu não sei quantos anos vive uma águia, não encontrei. Mas você pode encontrar uma águia com 50 anos, apenas um exemplo. E você vai vê-la e você vai pensar que ela é filhote. Você pensa que ela é novinha em folha. Porque todo ano, no mês da primavera, durante a primavera, nos meses da primavera, a águia vai para o seu ninho, lá na rocha, e a sua plumagem começa a cair. E quando a plumagem cai, ela fica por alguns dias. De repente, uma nova plumagem começa a crescer. E as suas forças vão se renovando com as suas. Ela pode estar velhinha, mas a sua plumagem vem e fortalece de novo cada célula do seu corpo. E começa a sair aquelas penas, aquela plumagem nova. E dali uns dias ela desce sobre qualquer lugar. Quando você enxerga, você fica admirado, porque ela está novinha em folha. O crente é assim, irmão. Pode ter 50 anos de crente, você olha para ele está sempre 0 quilômetro. É uma maravilha. Quantos são águia aqui nesta noite? Diga glória ao nome de Jesus. Mas tem que ser águia, cheio de fogo e de Deus e de unção e de graça e de ousadia e de poder. Seja uma águia nesta noite. Em terceiro e último lugar, a águia, primeiro, faz o seu ninho na rocha. Segundo, ela impõe respeito aonde quer que chegue. E terceiro, a águia, ela tem a visão mais perfeita e mais apurada que existe no planeta Terra. Os cientistas dizem que não existe ninguém na Terra, os répteis, as aves, os animais racionais e irracional, que enxergue como a águia. A águia, irmãos, os cientistas dizem que é o único animal que consegue olhar direto para o sol e os seus olhos não se queimam. Ela olha e fica olhando para o sol. E a águia, ela com a cabeça parada no mesmo lugar, ela olha para frente, para o lado e para trás. Ela vê tudo. Crente águia vê tudo. É uma maravilha. O diabo aparece lá em Piracicaba, ou Piraberaba, Piracicaba é São Paulo. Lá em Piraberaba, o diabo vem na esquina e Deus mostra para o crente em visão. Eu falei para o Chelsea, hoje de manhã quando nos levantamos, hoje Deus me mostrou um negócio em sonho. Falei para você, ontem e hoje, eu estou me preparando. Os olhos de águia estão vendo. Deus está mostrando que vai vir alguma tempestade por aí. Ora, antes que ela venha, o crente, ele fica sabendo porque Deus lhe avisa. Você sabe de todas. O crente, ele não é entendido por muitos, mas ele entende de todas as coisas. Ele sabe. O crente não enxerga longe. Os cientistas dizem que a águia enxerga até 10 quilômetros. A águia enxerga. Aonde que dá daqui 10 quilômetros?
Nova Brasília. Daqui a Nova Brasília, está passando um rato. A águia está lá em cima. E ela olha, e ela vê o rato passar. E aí ela desce. Pode ser rato, pode ser serpente, seja o que for, não foge da visão da águia, porque a águia enxerga todas as coisas. Tem crente que não vê mais nada, mas é uma tribulação, ele não vê nada. Outro já vê na igreja, vê anjo, né? Pastor, viu um anjo. Pastor, viu uma mão assim sobre o senhor. Pastor, fui pregar lá em São José dos Campos, na escola bíblica de obreiros, estava dando estudo, uma irmã foi tomada, se alegrou, quase virou o banco, e eu não estava sabendo de nada. Aí no final ela me procurou e disse: pastor, quando o senhor estava pregando, tinha um anjo com 2 mãos sobre a sua cabeça. Eu fiquei maravilhado. E quando eu fiz aquele escarcéu, ele olhou para mim e fez assim, ó, colocou as 2 mãos sobre a sua cabeça. Eu falei: mas que coisa, eu estava de Saveiro só tem lugar para 2 pessoas. Eu falei: mas como que esse anjo veio? Fui eu e minha esposa com as crianças, deve ter vindo atrás da carroceria. Mas é uma maravilha, aonde a gente vai, o anjo do Senhor vai conosco. Crente enxerga, crente águia vê tudo, irmão. Agora tem crente que não vê nada, mas não vê nada, nada, não enxerga um palmo na frente. Receba olhos de águias nesta noite para enxergar. Deus quer te dar visão de águia. Vocês lembram? Vou mostrar 2 crentes águia bem rapidinho aqui. Um crente águia se chamava Davi. Davi era crente águia. Crente águia é uma maravilha. Era D menor, e Deus só abençoa crente D menor. D maior ele não tem responsabilidade nenhuma. E lá vai Davizinho para a guerra, levar alimentação para os seus irmãos e para o capitão de 1000. Levou 10 pães e mais alguns pães para os seus irmãos Abinadab e Samar. E o outro chamava como? Eliabe. Abinadab, Eliabe e Samar. Foi levar, os seus irmãos eram de maior e ele de menor. Chegou lá, entregou os pães e de repente lá embaixo, Golias: há um homem aí para lutar comigo. 40 dias e não havia ninguém no exército disposto a lutar com Golias. Saul era o rei, era o chefe dos desviados, e o resto era um bando de desviados. Ninguém tinha visão de Deus. Aí chega Davizinho: quem é este moleque incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? É um tal de Golias. Eu vou, me arruma estilingue aí, eu vou derrubar esse moço. Tá pensando o quê? Tá desafiando o meu coronel, o meu patrão. Crente águia enxerga longe. Aí foi lá, né? Saul: olha, tem um moço aí que falou que vai enfrentar o Golias. Apareceu um, cadê? Saiu lá pra fora, estava o Davizinho na entrada da porta. Você viu o moço aí que quer lutar com o Golias? Cadê? Já foi embora? Fugiu? Não sou eu, rei. Você, moleque? Você devia estar preparando as fraldas em casa, rapaz? Que negócio é esse? Não, rei! Eu tenho experiência, eu sou crente águia da Assembleia de Deus, cheio do Espírito Santo. É uma maravilha, rei. Eu tenho experiência. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai, apareceu um leão, e eu vi quando o leão chegou. Tem muita gente que não viu o leão chegar, mas crente águia enxerga tudo, é uma maravilha. O leão veio, pegou uma ovelhinha, eu fui lá e abri a boca do leão, devolvia a ovelhinha, e foi extraordinário, rei. No outro dia foi um urso, o urso veio e eu vi. Crente águia vê tudo. Eu vi, eu fui, matei o urso, matei o leão, e o Deus que me deu o leão e o urso vai me dar esse moleque na minha mão, e vai ser agora. Então veste, já que você tem experiência, tá bom. O rei não enxergava nada, nem um palmo na frente. Davi enxergava tudo. Crente águia vê tudo, irmão. O homem era rei, mas já havia perdido a visão. Deus não falava mais com ele. Tem muito crente que Deus não fala mais com ele. Ele não vê mais Deus, não vê mais anjo, não vê mais profecia, não vê mais unção, não vê mais língua estranha, não vê mais graça, não tem mais emoção de Deus. Mas Deus vai te devolver asa nesta noite para você voar. Se prepare, irmão, porque você vai voar alto hoje. Deus vai te levar nas alturas. Colocou a roupa do desviado. Saul no crente águia. Davi não serviu. Roupa de experiência de desviado não serve para nós. Joga fora. Dá meu estilinguinho. Preparou o estilingue, desceu no ribeiro, pegou 5 pedras que muitos pregadores e eu dizemos que são 5 os nomes de Jesus. Maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Colocou no alforje e foi lá encontrar com o Golias. Se eu vou derrubar esse moço hoje, ele é grande, mas quanto maior ele for, maior vai ser o tombo. Vai ser uma maravilha. Deixa ele
comigo, vou mostrar para todo mundo que existe Deus nesta nação. Quando aparece o Golias, você, rapaz, diz a Bíblia que Golias o desprezou, porque era mancebo, era um moço aos olhos de Golias sem experiência para a batalha, para a guerra. Na frente de Golias, o escudeiro, o homem com 2,80 metros de altura, com o escudeiro na frente, a sua lança pesava cerca de 50 quilos. 5.000 ciclos de prata, diz a Bíblia, coisa fora de série. Lá estava a vestimenta de filisteu sobre ele, na sua cabeça um capacete, na frente estava algo que lhe cobria o rosto, deixava apenas os olhos de fora, e uma pequena circunferência aqui na testa, entre os dois olhos, uma pequena circunferência, e os olhos para ver, e o resto era tudo couro. Se batesse ali não fazia diferença nenhuma. E lá o molequinho Davi, ou melhor, o gigante Davi e o moleque Golias. O gigante Davi de calça curta, com um alforje e com um estilingue na mão. Aí colocou no alforje a sua mão, pegou a pedra. Essa é do maravilhoso, essa não dá, deixa eu escolher outra. Crente águia tem visão, sabe qual a arma que funciona quando o diabo chega, seja pela frente, por trás, por cima ou por baixo. Ele discerne tudo. Tirou, disse: opa, essa aqui também não dá, essa aqui é do conselheiro, essa é do Deus forte, é essa aqui que eu vou cravar na cabeça daquele moço. Colocou e disse: hoje eu darei a tua carne para as aves do céu, e mostrarei para todo Israel que há Deus nesta nação, e toda a terra vai ficar sabendo que há Deus no nosso meio. Jeová, como que eu faço para acertar aquela pequena circunferência? Crente águia mirou, crente águia é uma maravilha, mirou, e o Espírito de Deus disse: deixa a mira comigo, só solta a pedra e deixa a mira. Quanto maior o tamanho, maior o tombo. E lá vai o Davizinho e começa a mexer. Se prepara, rapaz, para o tombo, você vai empacotar. Até hoje você não encontrou crente águia. Lá em cima está cheio de pato e de galinha, mas daqui tem águia de Deus. Eu conheço a Jeová. Toma lá! Aleluia! Levante a tua mão e fale a língua estranha nesta noite, em nome de Jesus. Receba a visão de Deus. Receba a visão de Deus nesta noite para enxergar longe. Receba a visão de Deus. Irmãs do círculo de oração, coluna do rei, recebam visão de Deus. Receba a visão de Deus, mocidade do Jardim Iriú. Obreiros, recebam visão de Deus nesta noite. Receba asas para voar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Nós não somos porco que olha para baixo, nós somos águia que olhamos para o sol e não se queimamos. Ele é o sol da justiça, está olhando para você nesta noite. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e diga: Senhor, me dê visão de águia, me dê visão de águia, me dê visão de águia, me dê visão de águia. Me renova a plumagem nesta noite, renova a plumagem, me leva para a primavera e renova a plumagem. As experiências de ontem não servem, irmão. Deus tem experiência nova para você. Tem crente baseado na experiência de 10 anos atrás. 10 anos atrás eu expulsei um demônio, foi uma maravilha. Deus quer te renovar hoje, te dar novas experiências para a tua vida cristã. Deus quer renovar as tuas asas de águia. Deus quer te levar para as alturas do céu. Deus quer te dar poder, unção e graça e ousadia. Fica em pé comigo agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas de águia. O Espírito de Deus me permite que eu faça um apelo aqui nesta noite, que raras vezes eu tenho feito, mas que eu vou fazer agora. Quantos crentes águias que estão aqui nesta noite, que falam em língua estranha e que gostariam de receber um dom espiritual, gostaria de ser levado um pouco mais para as alturas? Se você fala língua estranha, ainda sente a alegria de Deus na sua alma, e você sente a renovação de Deus, e tem desejo de ser levado para as mais altas alturas, vamos expressar desta maneira, em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha buscar um dom do Espírito aqui agora, em nome de Jesus. Nós oramos para Jesus batizar e Jesus batiza, oramos para Jesus salvar e Jesus salva, oramos para Jesus dar dom e Ele dá.
Receba dom espiritual nesta noite. Receba o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento, discernimento de espírito. A juventude, maravilha, que maravilha. Todo crente lá na galeria, dobra o teu joelho. Só crente águia, só crente águia. Crente águia batizado com o Espírito Santo, que quer receber dom espiritual. Você que já é batizado. Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo, mas quero receber. Quero me tornar uma águia a partir de hoje. Vocês lembram de Pedro? Pedro era uma galinha, passou no Pentecoste, ficou uma águia, cheia de Deus e de unção e de graça. Você que não é batizado com o Espírito Santo, dobra o teu joelho e receba asas para voar nesta noite. Receba asas em nome de Jesus e comece a glorificar o nome de Jesus aí onde você está. Você que é novo convertido, você que não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda, receba nesta noite. Torne-se um crente águia cheio do Espírito de Deus. Diga: Deus, eu quero ter asas para voar alto. O Espírito de Deus tem mistério aqui nesta noite. O Espírito de Deus tem mistério para revelar aqui. Ouvi, pois, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Deus quer dar dons espirituais para as irmãs do círculo de oração. O Espírito de Deus me faz sentir que Deus vai presentear obreiros aqui nesta noite com dons espirituais. Eu sinto na minha alma que há jovens aqui que vão receber o dom da palavra. Receba asas de águia agora em nome de Jesus.